Não, vai ter mais. Na formatura, Imagina, na formatura a gente tem que dançar. Meu Deus. Um beijo, professor. Ô, galerinha, olha só. Vai ser massa. Só o problema mais mesmo é o início da despedida, gente, que é tudo doloroso. Depois é tudo sério. É verdade. Física 7C, então. Eu fiz um jeitinho. A física C, uma física um pouco mais delicada. Não vejo problemas de lembrarmos. Tudo começou com a galera percebendo que a relação matemática para cargas elétricas que se atraem ou que se repelem é absolutamente igual à relação matemática para massas que se atraem. Essa constante é a constante eletrostática que para o vácuo, 9 vezes 10 na 9, Newton, metro quadrado por coulomb quadrado. É a lei de atração das massas. Módulo, porque como é uma grandeza vetorial, para eu poder determinar o sentido deste vetor, eu lembro que os opostos, os iguais, chamada lei de Dufay, enquanto a direção é dada pela linha que atravessa as cargas. Se eu, por exemplo, quiser calcular a força resultante numa carga Q, gerada pela presença de outras duas cargas, Q1 e Q2, eu faria a relação, vamos supor que ela é positiva. Os iguais se repelem, vai ter uma força, vamos chamar de 3 então. A força que 1 faz em 3, os opostos se atraem, vai ter a força que 2 faz em 3, tudo bem para vocês? Pontilhada paralela, força resultante. Tu teria que aplicar a lei de Coulomb então entre Q1 e Q3, a lei de Coulomb entre Q2 e Q3, e depois terminar os dois vetores Pitágoras. Concordam comigo? Tranquilo. Porém, a galera percebeu que tinha uma forma mais inteligente de agir, que era através de uma ideia nova chamada campo elétrico. Esta ideia nova é mais ou menos o seguinte, ó. Eu primeiro ignoro a presença da carga 3 e calculo o efeito da carga 1 e da carga 2 naquele lugar. Efeito este que é chamado de campo elétrico. Aí nós vimos na aula passada que a definição de campo elétrico é força sobre carga. Só que esta carga é justamente a carga de teste que eu coloco lá. Não precisa ser a Q3 necessariamente. Depois que eu determinei o campo elétrico através de um experimento, por exemplo, eu conhecendo o campo elétrico, aí sim eu coloco a carga que eu desejo, a 3 ou qualquer outra do mundo, está dividindo, passa multiplicando e determino a força. Porém, se eu não quiser calcular experimentalmente, tem que ter uma saída teórica para isso, certo? Nós substituímos a lei de Coulomb. Ali cortou uma carga de cima com a carga e nasceu uma outra fórmula para campo elétrico. Essa é a definição de campo elétrico. É assim que se chama essa fórmula, definição de campo elétrico, o nome dela. Essa aqui já tem um nome esquisito. O nome dela é campo elétrico gerado por uma carga. Mas é um nome honesto, porque ela calcula o campo elétrico gerado por uma carga. É assustador, mas é isso, tá, cara? O nome das coisas, o ideal é que ele seja bem autodidático. Agora é o seguinte, como é que eu calcularia então o campo elétrico naquele ponto, sem um experimento, sem usar a definição de campo elétrico? Eu calculo o campo elétrico gerado pela carga 1, eu calculo o campo elétrico gerado pela carga 2, convergente, tudo bem, porque ela é negativa, e aí determinarei vetorialmente o campo elétrico, e sabendo o ER, eu pego a carga Q3, está dividindo, passa, acho a força. Beleza? Na verdade, se tu for ver matematicamente, tu está fazendo a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, só que numa ordem um pouco diferente. Beleza? Quando tu aplica duas vezes a lei de Coulomb, tu já está multiplicando a carga envolvida, né, a Q3 ali, numa e noutra. Quando tu calcula pelo campo elétrico, primeiro tu ignora essa carga Q3, calcula só o resto, digamos assim. E por último tu multiplica ela. Está no mesmo, se tu for pensar. Alguma coisa nova? Pelo contrário, é velho, isso aí já foi. Todas as grandezas que eu coloquei a setinha aqui é para te lembrar que é uma grandeza... Show de bola, muito obrigado! Porém, ontem eu te mostrei, assim como massa atrai massa e nós deduzimos a fórmula de energia potencial gravitacional, MGH,
eu posso imaginar uma partícula positiva, uma partícula negativa, ou o contrário, e calcular o trabalho desta força elétrica. Imagina que essa está fixa. A força elétrica vai realizar um trabalho, concorda comigo, daqui para cá? Certo? Trabalho é força, distância, cosseno do ângulo. Como é que se calcula essa força elétrica? K vezes Q1 vezes Q2 dividido por D ao quadrado, onde D é essa distância. Certo? Vezes D, o ângulo. Zero, se eu empurrei a carga, né? Que ela vai querer ir com o sentido oposto, né? Concorda? Eu empurrei a carga, força, né? Não é natural esse movimento, é um movimento forçado. Concorda comigo? Se eu libero a carga, o movimento natural seria para cima. Ou não? Não, estou viajando. Então eu tenho que segurar a carga, né? Ela vai querer colar, concorda comigo? Então, já que o ângulo é zero, cosseno de zero dá 1, vai ficar um trabalho positivo. As distâncias podem ser canceladas. Trabalho da força elétrica. Porém, agora, eu posso dizer o seguinte, ó. Em vez de começar a pensar no ângulo, eu posso começar a pensar nos sinais mesmo, né? Pensa comigo. A força elétrica é atrativa e o deslocamento é para o mesmo lado, concorda comigo? Só que tu vê, cara, aqui tem uma coisa interessante. Essa energia potencial, quando eu coloco a partícula aqui, né, a energia potencial diminuiu, concorda comigo? Certo? A força aumentou, a distância diminuiu, mas se eu tivesse soltado a partícula de lá, ela teria adquirido mais velocidade ao se aproximar, certo? Como diminuiu, se for um valor positivo ou negativo, não, então tudo bem. Que assim, eu queria poder tirar esse módulo aqui, sabe, gente? Por que eu queria tirar esse módulo? Por que antes tinha módulo? Antes tinha módulo porque era uma grandeza vetorial. E aí o vetor eu tenho que definir para onde ele está apontando. Certo? E aí qual é a técnica? Quando eu tenho duas partículas, eu simplesmente pego a linha de ação entre elas. Então o vetor tem que estar nessa linha. Certo? E já que os opostos e os iguais, repulsão. Tudo bem? Só que energia, trabalho em energia, né? Não é uma grandeza vetorial, concorda comigo? Como não é uma grandeza vetorial, a gente pode dizer que tem o mais e tem o menos. A gente não precisa se preocupar com o módulo, concorda? Então eu queria tirar esses módulos aqui. Pelo fato de eu estar trabalhando com uma grandeza escalar. Tudo bem? Isso aí nós vamos passar a chamar não de trabalho mais, e sim de energia potencial. Foi até aqui que eu vim na aula passada, concorda? Qual vai ser a unidade do Sistema Internacional para energia? Joule. Tudo bem? Joule. Só tem um detalhe, gente, ó. Tem um detalhe. Tu concorda que se é menos e mais, por isso que eu dei uma titubeada. Tu concorda que se é menos e mais vai dar uma resposta negativa para essa energia? Porque aqui é menos, outro é mais. Vai dar negativo, né? E se fosse mais e mais, daria positivo, concorda? Ou menos e menos também. Então, que conclusão tiraremos? Isso, quando as cargas tendem a se aproximar, certo? A energia potencial delas vai ser dita negativa. Certo? E quando as cargas tendem a se afastar, a energia potencial será... Tudo bem? Né? Só para a gente poder ter uma interpretação para esse mais e menos. Tá? Para justificar a sumida do módulo. Antes não tinha... O módulo era importante porque era uma grandeza. Aí o mais ou menos não faz sentido. Até faz somar vetores e subtrair vetores, né? Certo? Só que os vetores já estão pré-definidos. A fórmula calcula o módulo do vetor. O mais ou menos não faz sentido, porque eu vou definir para onde aponta o vetor, que seria o mais ou menos, né? Através da lei do phi. Galera, a notícia é boa. Grandeza vetorial é uma encrenca para trabalhar às vezes, né? Escalar não. Quando as duas são positivas, tu soma. Quando as duas são negativas, tu soma e deixa negativo. E se é mais com menos, tu subtrai e deixa o sinal do maior. A regrinha clássica, né? Eu não recomendo até essa regra clássica, né? Números com o mesmo sinal, soma-se e mantém o sinal. Números com sinais diferentes, subtrai e deixa o sinal do maior.
Isso é a regra escrita lá para criança decorar, né, cara? O melhor é ela pensar no dia a dia dela. A criança sabe quando é que ela fica devendo, né? Quando é que sobra dinheirinho para ela. Desde tenra idade a gente estimula o jovem a, né, fazer as continhas com dinheirinho na hora do recreio. E é isso. Ficou devendo com o André, menos. Sobrou dinheiro e mais. Acabou. Certo? Então eu acho muito mais trazer para o teu mundo, né? Porque como eu tenho um aluno de terceirão que tem erro de sinal na hora de somar e subtrair, por que não trazer para o dia a dia? Certo? Por que não trazer para o dia a dia? Já que faz parte do nosso dia a dia. Agora tem um detalhe. Quando eu defini força elétrica, nós paramos? Não, né? Definimos outras grandezas relacionadas à força, né? Campo elétrico. De duas formas ficou definido o campo elétrico. Agora que eu acabei de definir energia, que seria o equivalente à força, né? Equivalente, digamos assim. Um dia já se confundiram os físicos, né? Os físicos iniciais se confundiram com essas duas grandezas. Eu não vou parar aqui não, cara. Eu já sei calcular a energia entre duas partículas. Ou até mais, comentei, né, com 3 partículas, como é que nós agiríamos, né? Certo? Mas nós precisamos de mais. Precisamos de mais. E agora vai ter uma ideia muito importante para a gente desenvolver. Pois não. Não, ainda está tranquilo hoje, por incrível que pareça. Tá bonito, tá bonito. Não eu, né? A claridade. Ô galerinha, mas obrigado, hein, garoto. Muito cuidadoso. Ô pessoal, olha só. Essa experiência tu conhece, ó. Tem uma carga fixa do laboratório, quezão. Eu pego um ponto específico do laboratório que não tem nada e vou estudar. Eu pego uma carga D, coloco lá no lugar e media antes a força, não é? Só que agora minha ideia não é mais força, minha ideia é energia. Eu vou pegar uma carga de teste, vou colocar ali e vou medir a energia. Tem um energiômetro? Não, né, cara? Energiômetro não tem. O dinamômetro tem, né? Para medir força. Agora o energiômetro é muito mais complicado. Na verdade a gente faz um experimento. Olha que legal qual é o experimento. Tu pega uma placa de gelatina, bota aqui, por exemplo, e larga a partícula. Certo? A partícula vem transformando a energia elétrica em energia cinética, bate na placa de gelatina e penetra até parar. Tu pega a placa de gelatina, bota lá no microscópio, olha o quanto ela penetrou, certo? Tu sabe a força de resistência de deslizamento dentro da gelatina para aquele tamanho de partícula. E aí, através dessa força vezes o deslocamento, trabalho, força vezes distância, tu calcula a energia que ela tinha, que ela acumulou naquele deslocamento. Ou seja, é um experimento do cão para fazer no laboratório, beleza? Se faz isso diariamente nos laboratórios para separar, por exemplo, íons de diferentes tamanhos, certo? Só que, por exemplo, o teste DNA. O teste DNA tem a ver com isso, certo? A gente aplica um campo elétrico nos íons lá e eles se separam devido ao tamanho se deslocando numa placa de gelatina. Olha que interessante. Mas não, aqui não. Aqui nós vamos lançar mão do energiômetro e vamos medir a energia instantaneamente. Incrível, hein? Olha só, vou anotar a tabela. Eu vou anotar na minha tabela o valor da carga de... e o valor da energia potencial elétrica que ela tinha naquele momento. Que é essa experiência do mal aí para fazer. Beleza? Vamos usar valores amistosos. Fica à vontade. Galerinha, nada. Então olha só, pessoal, eu peguei lá uma carga e para que não nos atrapalhemos com 10 na menos alguma coisa, vamos pegar aquela carga assassina de 2 coulombs, certo? Carga mortal de 2 coulombs. Joguei lá, fiz a experiência, ou botei o aparelho mágico instantâneo, sim! 30 joules. Incrível, né? Redondo, vírgula, 0,000, perfeito. E aí, como eu tenho sorte? Oh, meu Deus, como se é a primeira aula! Não é porque Deus é matemática, é porque as grandezas da natureza, a maioria são relacionadas direta ou inversamente proporcional. Quando aparece um ao quadrado, já é mais chatinho. Há um cubo, como as leis de Kepler, lembra? Que tem um elevado a 3 lá do mal, é uma raridade já. Elevado a quarta, só um casinho, né? Emissão de radiação do corpo negro. Lembra? Elevada a temperatura em Kelvin, elevada à quarta potência, né? Não vai ter mais chateação. Fica tranquilo. Então, se fosse 6, beleza. Para uma pessoa normal, que idiota isso, diretamente proporcional, mas para alguém que quer resolver um problema elétrico,
certo? Ele lança a mão de uma ideia nova que nós usamos no nosso dia a dia. Potencial elétrico. Assim como Galileu definiu velocidade como distância sobre tempo, outra pessoa definiu potencial elétrico como sendo a energia potencial elétrica disponível sobre a carga. Vai dizer que não é muito parecido com a definição de campo elétrico, só que em vez de energia, um é newtons por coulomb, o outro é joules por coulomb. E é mais fácil de trabalhar, porque não tem a maldita seta para trabalhar. É uma grandeza escalar, então não tem seta, é mais light, certo? Então há uma fórmula nova pra gente, mais uma, meu Deus, tem quilos, tem dezenas e dezenas. Nós já vimos desde o primeiro ano muito mais de 50 fórmulas diferentes. Essa é mais uma. Para que tu olhe para ela e não se sinta mal, tu vai ter que fazer uns 10, 15 exercícios, errar alguns, depois ver, realmente não é o bicho de 7 cabeças. Talvez daqui a um ano tu acorde e fale, potencial elétrico, tranquilo. Potencial elétrica, analfabeto, potencial elétrico. Depois nós vamos refinar essa ideia. Essa ideia vai dar uma refinadinha. Se nós, um físico, né, um físico teórico, ele olharia isso assim, eles falam isso para as crianças no ensino médio, que crime, talvez ele falasse. Porque ali tem um detalhe oculto ali para simplificar a ideia, né? Eu fiz dessa maneira, mas um cara muito chato, ele... Professor, energia é uma coisa relativa, da onde para onde é essa energia? Ele poderia me cutucar, né? E aí eu teria que... realmente, nós teríamos que dizer da onde para onde é isso aqui, né? Essa energia também foi do ponto A até o ponto B, né? Mas isso daqui a pouco a gente faz. Só tem outro detalhezinho. Energia é joule. Carga é coulomb. Para puxar o saco do inventor da pilha, chamaremos de volts. Ou volt. Em homenagem ao Alexandre Volta. Tu vê, então, teoricamente, só hoje é que a gente está começando a entender o que significa 220 volts de um plug para o outro da tomada. Significa que cada coulomb de carga que flui de um plug para o outro recebe 220 joules de energia. 220 volts significa 220 joules para cada coulomb. Que coulomb? É onde? Já que tu falou que um coulomb é uma carga satânica. É parada, isolada, eletrostática, ela é perigosa. Agora, fluindo pela tomada, passa um coulomb em poucos segundos, se estiver passando bastante, né? 1 ampere é 1 coulomb por segundo. Então tu vê, uma lâmpada um pouquinho mais forte consome 1 ampere. Passa 1 coulomb por segundo fluindo pelo fio, certo? Show de bola. Então volts, 220 volts. Tá ficando mais claro agora, é 220 joules para cada coulomb. Ou 1000 volts é 1000 joules para a mesma quantidade de carga que atravessa ali. Começa a ficar mais energia. Mais energia vai causar um efeito mais radical. Se esquenta de repente um pouquinho de corrente, muita corrente pode deixar incandescente, pode botar fogo. Volt, nada demais, hein? Até agora nada demais. Porém, nós já não temos uma equação para energia potencial elétrica? Temos, né? Isola numa? O que tu acha que vai acontecer quando eu pegar aquele trambolho e jogar aqui? Carga de cima, uma delas vai eliminar a carga de baixo. Pensa bem, se essa é a carga 1, essa é a carga 2. Se essa é a 2, essa é a 1. Uma delas cancela, concorda comigo? Sobra outra. Fica como a fórmula? K vezes Q sobre D. Se essa aqui é a definição de potencial elétrico, qual é o nome da outra fórmula? A mesma coisa daquela, mas eu quero o nome. Isso, potencial elétrico gerado por uma carga. Se tu quiser chamar de potencial elétrico de uma carga, não tem problema nenhum, certo? Tu trocou o gerado por... não tem problema. A ideia foi posta, é isso aí. Show de bola. Meu Deus, esse aqui tá cada vez pior. Isso é o meu quê? Professor, Precisa do módulo? Era isso que é verdade? Não. Desculpa. Mas qual das cargas você sabia que cancelou com a de baixo? E aí, ótima pergunta, maravilhosa pergunta, é o que eu precisava. Aí que tá, vamos fazer? Vamos fazer para garantir? Não, é outra. Isso foi aqui, vamos chamar de Q1 e Q2.
Beleza? Certo? Aí, já que eu estou olhando para Q2, né? Ela era a minha carga de teste, né? Nessa segunda análise. Ela era a minha carga de teste. Então, quando eu fui substituir aqui, ficaria Q vezes Q1 vezes Q2 dividido por D sobre Q2, porque ela foi a carga de teste, essa era a carga geradora, certo? Cortei essa com essa, sobrou Q1. Se eu trocar essa aqui e essa aqui de 1, mas aí essa vai ser a de teste, corta, a Q2 sobrou. Resumindo, a carga geradora. Olha que interessante. Isso é uma coisa que confunde muito nas primeiras vezes que ele vai fazer a questão. Minha mão é uma carga elétrica, ela está aqui. Em volta aqui tem um campo elétrico aqui em volta, gerado por ela, né? Alguém pode vir com uma carguinha ou com uma carga até maior que a minha. A gente chama de carguinha geralmente para mostrar que a gente, né? Que ela é que é a carga mãe, a carga geradora, e a carguinha de teste não vai influenciar muito o resto do mundo. Só vai sofrer a influência da cargona. Mas não, vamos quebrar esse paradigma tosco. Vamos colocar aqui uma carga, estou segurando a minha carga. Estamos aqui nós, sobre a influência do campo elétrico dessa única carga. O resto está tudo neutro. Aí me aparece um cara com uma senhora carga elétrica, para humilhar a minha, e entra pela porta e fica ali parado. Ué, eu do meu ponto de vista vou dizer, né? Essa é a minha carga geradora, ela gerou um campo elétrico lá na porta da carga antes da feiosa da carga aparecer, e aí me apareceu uma carga de teste gigante que ele colocou lá naquele ponto. Aí eu vou usar o campo elétrico, essa é a carga de teste gigante que entrou. E o campo elétrico foi gerado pela minha. Aí eu vou calcular a força que ela sofreu, que a carga gigante sofreu. O dono da carga gigante entraria com a carga gigante dele, muito maior que a minha. Entrou, chegou ali. Que isso, cara? Carguinha tosca essa tua aí, cara. A minha carga é a carga geradora do campo. A minha carga está gerando o campo onde a tua está. Já estava aí a tua? Não interessa. Agora a minha está gerando o campo aí na tua. E aí então, na hora de calcular o campo gerado, eu uso a carga geradora grandona. Mas na hora que eu for usar a carga de teste, eu uso a minha pequenininha. No final das contas, quando eu for multiplicar, vai dar a mesma força. Porque a força que essa faz nessa é igual à força que essa. Ou seja, é um referencial. Quem é a carga geradora, quem é a carga de teste, dane-se. Certo? Não, estou num processo de limpeza vocabular. Beleza? Então é isso que é o legal. E isso vai fazer as contas, aí o ideal o que é? Um dia tu te encasquetar e peraí, se eu fizer o contrário tudo, tu vai ver que no final das contas não vai interferir. Muito boa a tua pergunta. Voltando então, módulo. Precisa do módulo? Não, porque trata-se de uma grandeza escalar. Mas aí nós temos que interpretar o que é positivo, o que é negativo. Vamos pensar o seguinte, ó, vamos pegar uma carga positiva e imaginem vocês esse círculo em volta da carga. Tu concorda que esse círculo, todos os pontos fingem, né? Que todos os pontos têm uma mesma distância da carga, né? Não ficou bem centralizada a maldição. Olha só que perfeito, hein? Incrível. Aqui é igualzinho. Mesma distância. Tu concorda que se eu for calcular o potencial elétrico nessa linha pontilhada que eu vou chamar de linha A, vai dar igual para todos esses pontos? Concorda? Isso, e na verdade o mundo é tridimensional, existe uma esfera em volta desta carga, e pela própria definição de esfera, toda a superfície da esfera, se a carga estiver no centro da esfera, está à mesma distância da carga. Logo, qualquer ponto dessa esfera vai ser uma região que tenha o mesmo potencial, o mesmo potencial elétrico. Então vamos chamar de uma superfície equipotencial. Equi, não é igual? Potencial é potencial. Superfície equipotencial é uma superfície onde todos os pontos têm o mesmo potencial. Tranquilo? Eu vou lá, coloco os valores, bobagem, matemática básica, dá 20 volts. Aqui é quanto? Aqui. Aqui. Muito obrigado. E se eu fosse fazer um pouco mais longe, o que tu diz? A distância aumentou, isso é igual, isso é uma constante, a carga é a carga. Essa distância aumentou, concorda comigo? Dividir por um número maior gera um resultado
E quanto mais distante, tranquilo? Como é que são as linhas de campo elétrico de uma carga positiva? Primeira coisa interessante, eu acabei de te demonstrar o que é uma superfície equipotencial. Vou botar o nome dela porque isso é uma coisa muito importante. Superfície equipotencial. Aqui é outra superfície equipotencial. Só existem essas duas? Quantas aqui? Claro, infinitas, né? Eu só botei os valores cheios para ficar fácil de compreender. Como é o nome disso aqui mesmo? Linha de campo. Também tem um sinônimo, linha de força. Tranquilo? Como é que é a linha de força, a linha de campo elétrico e as superfícies equipotenciais se cruzam? Como é que elas se cruzam, as linhas de campo elétrico e as superfícies equipotenciais? Que ângulo ela forma? Conseguem enxergar que toda a superfície equipotencial e toda a linha de campo vão estar sempre fazendo 90 graus uma com a outra? Essa é uma propriedade que eles cobram. O aluno saber desse detalhe. Que a linha de campo elétrico sempre é perpendicular às superfícies mesmo quando não é uma carga só, mesmo para várias cargas. Isso é uma regra, é uma lei. Certo? É difícil provar matematicamente sem ir mais a fundo, mas é uma regra. Eu não queria que tu decorasse, eu queria que, esquecendo isso, tu desenhasse uma carga positiva e pensasse um pouquinho, talvez olhando só para essa fórmula aqui, lembrasse que é uma superfície equipotencial e desenhando as linhas de campo, chegasse à conclusão. E outra coisa, para onde é que as linhas de campo estão apontando? Para a região de maior ou menor potencial? De menor, né? As linhas de campo estão apontando para a região de menor potencial. Tranquilo? Eu perguntaria a vocês, será que essa segunda propriedade é válida para cargas negativas? Não. Vamos ver? Vamos ver se essa segunda propriedade é válida para cargas negativas. Se as cargas fossem negativas, olhando para a fórmula, o que mudaria nos valores? Ficariam negativos. Porém, como é que são as linhas de campo para cargas elétricas negativas? São com ou de Exatamente. E aí, galerinha, a propriedade que diz que as linhas de campo ou linhas de força elétrica apontam para regiões de menor potencial elétrico é verdadeira? Sim. Inclusive para cargas elétricas negativas. Certo? Então tu vê, ó. Claro que vão ter questões que vão apelar mais para a parte matemática. Eu sempre fui fã dessa parte matemática, mas por gostar de matemática. Mas o vestibular gosta muito, é muito mesclado. Tem ano que eles dão uma puxadinha mais para a matemática, mas a tendência da UFSC é cada vez mais fenômeno, cada vez mais teoria, né? E deixar a matemática mais para a matemática. Então, eu acho que além de a gente fazer exercício envolvendo o potencial elétrico, né, a definição e o potencial gerado por uma carga, também vale lembrar de alguma parte teóricazinha. Duas coisas teóricas só, hein? As superfícies equipotenciais, saber o que é uma. Saber que é uma região que o potencial é igual, o nome de estudo. Saber que essa superfície equipotencial é atravessada pelas linhas de campo perpendicularmente, sempre. E saber que essas linhas de campo apontam para a região de menor potencial. Outro detalhe que essa aula fala, nós já tínhamos falado. Uma partícula positiva, ela obedece à linha de campo, né? Ela se desloca para a região de menor potencial. A partícula negativa se desloca espontaneamente para a região de maior potencial. A partícula negativa ela vai no sentido oposto, né? Uma partícula positiva iria para lá. Uma partícula negativa seria repelida. Beleza? Né? Natural, nada demais. O campo elétrico ele tem um fim? Tipo, com relação à distância? Matematicamente não. Só que chega uma hora que é tão pequeno esse valor, né, que ele é absolutamente desprezível. Certo? Muito bonita a tua pergunta. Esse é um problema importante na física, um problema de escala. Na física a gente sabe quais forças existem já teoricamente. A gente sabe que tem a força eletromagnética, a força gravitacional, a força nuclear fraca e a força nuclear forte. Que são as forças que mantêm o núcleo do átomo, certo? Funcionando. Vocês devem perceber que para próton não repelir próton eletricamente e desmanchar um átomo,
a força nuclear forte tem que ser muito mais forte que a força elétrica. E a força elétrica, por natureza, já é muito mais forte que a força gravitacional. Então tu vê a força gravitacional, que é muito mais importante para entender as galáxias e o universo macroscópico, no mundo microscópico ela é idiota, de tão fraca ela é tosca, nula, fraca. Só que a força nuclear forte, logo depois que tu te afasta um pouco do núcleo, ela cai a zero, drasticamente. Enquanto a força elétrica cai com o quadrado só. E aí então isso faz com que entre o núcleo e a eletrosfera a força dominante seja a força elétrica. Mas abaixo da eletrosfera, dentro do núcleo, é a força nuclear forte. Então o problema de escala na física é uma grande incógnita. Tem físicos que não concordam com a lei de atração das massas com a distância ao quadrado apenas lá. Eles falam que tem um exponencial, que chega uma hora que a distância entre as galáxias é tamanha, que aí só a distância ao quadrado não explicaria alguns efeitos gravitacionais. Olha que interessante o que tu perguntou. Então assim, do ponto de vista matemático, no infinito tende a zero, mas não se anula. Para efeitos práticos, sem problema. Depois, com uma distância grande e é tão pequena, é 0,0, não tem problema nenhum, não vai influenciar no resto. Muito bonita a pergunta. Problema de escala da física. Ô, galerinha, duas propriedades, né? E agora é fazer uns exercíciozinhos para se acostumar. Ele aproveita essa aula para falar de uma coisa interessante. Depois disso, ó, galera, eu vou fazer uma tabela aqui, vou fazer uma tabela comparando as nossas últimas fórmulas. Força elétrica vetorial, lei de Coulomb, tem um paralelo que é a energia potencial elétrica. Não tem os módulos porque é uma grandeza escalar como toda energia. A partir da ideia de força elétrica nasceu a ideia de campo elétrico. A partir da ideia de energia potencial elétrica, nasceu a ideia de potencial elétrico. Refinando a ideia de campo elétrico, aprendemos a calcular o campo elétrico gerado por uma carga. Da mesma forma, podemos calcular o potencial elétrico gerado por uma carga. Quando eu introduzi a aula, eu te mostrei lá duas partículas carregadas interagindo com uma terceira partícula colocada ali, né? E se eu perguntar, colocando uma terceira partícula ali, qual é a energia potencial dela? Mas eu não quero que tu use duas vezes essa fórmula. Eu quero primeiro que tu calcule o potencial elétrico que a carga 1 gera no ponto A. Não vamos nem considerar carga nenhuma ali ainda. Eu quero que tu calcule o potencial elétrico gerado pela carga 2 no ponto. E eu quero que tu calcule o potencial resultante no ponto A. Para depois sim, usando a definição de potencial, botas a carga que tu quiser no ponto A, está dividindo, passa multiplicando, acha a energia. Muito parecido com o que estava acontecendo antes. Com uma vantagem, não precisa se preocupar com o maldito vetor. Só isso. Carga positiva gera um potencial positivo, vamos supor, 20 volts. Carga negativa gera um potencial, vamos supor, menos 15 volts. Isso no ponto A. Então, quem seria a voltagem? Voltagem não é bem-vindo pelos físicos, né? O potencial elétrico resultante no ponto A. Claro, 5 volts. E o Pitágoras, professor? Só para força, só para campo, só para velocidade, só para grandezas vetoriais. Todas as grandezas escalares, mais com mais é mais, menos com menos é mais e deixa menos mesmo. Sinais opostos diminui, fica o sinal do maior. Muito bem. Não tem jeito, cara. Agora, deixa eu ver. O que mais aqui já pra gente encerrar isso e ficar fazendo exercício. Ele falou de campo uniforme, não, ele ainda falou de campo uniforme, que eu queria comentar. E falou o que é a diferença de potencial. É isso. Vou fazer 2 comentários pra gente ficar fazendo exercício. E aí eu quero que vocês façam exercício durante a aula, para à medida que tu for travando eu poder te ajudar nessa física que eu acho a mais delicada.